Querido e soberano Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós rendemos graças a Ti, meu Senhor, e a Ti somos gratos pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui em Tua casa, neste santuário, para juntos, meu Senhor, aprendermos um pouco mais a Tua palavra. Que nesta manhã de domingo, manhã abençoada, que o Senhor venha, meu Deus, abrir as nossas faculdades mentais, o nosso coração, para podermos compreender e guardar aquilo que foi ensinado nesta manhã para nós. Deus bendito, que nós possamos guardar a Tua palavra para podermos fazer uso dela, meu Senhor, no nosso dia a dia. Meu Deus, continue abençoando a escola bíblica dominical, Senhor. Ó querido Deus, que o Senhor desperte aqueles que não têm apetite, meu Senhor, para estar na escola bíblica dominical. Que o Teu Espírito Santo vá de encontro com cada servo Teu, serva Tua, meu Senhor, e desperte para que eles possam fazer parte da maior e melhor escola bíblica do mundo, que é a escola bíblica dominical. Deus bendito e santo, abençoa os professores, pastor Agnaldo Bete, que estará conosco nesta manhã, os professores, as professoras das crianças, abençoe a Tua igreja de um modo geral, nós te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos, amém, Senhor. Glória a Deus. A irmã Cristiela, louvando o nome do Senhor, com 2 hinos da harpa cristã, hino de número 212. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. Número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impor luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo perseguindo avante. Não os vês com valor, combate contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante. Quando ataca os outros, a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória,
se alegrando da vitória. Onde Deus vai, me coroa. Dá-te pressa, não vacile, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e a peleja contra ao vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai, me coroa. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar aos pobres, almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Onde Deus vai, me coroa. Aleluia, glória a Deus. 225. A batalha contra o mal, ser valente, segue marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, come tu valor. Cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, educado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor,
come, dome, tu valor, cheio do Consolador, ser valente. Com tuísmo e com poder, ser valente. Fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhe os amor e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, come, dome, tu valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver. E a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, come, dome, tu valor, cheio do Consolador, ser valente. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Lição de número 6, data 12 de maio de 2024. E temos o tema, as nossas armas espirituais. O nosso textuário que está em 2 Coríntios, capítulo de número 10, e o versículo de número 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. A verdade prática diz assim: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Aí está a receita, né? As armas espirituais para nós vencermos essas batalhas, que é a palavra do Senhor, nosso Deus, a oração e o jejum. Amém? Ficamos sobre os nossos pés e façamos a leitura bíblica em classe, de uma forma alternada, como de costume. Eu vou ler um versículo e os irmãos lê o seguinte até o versículo de número 20 do Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo 4, o versículo 1 até o versículo de número 4, depois o versículo 16 até o verso 20. Amém? Quem não tem a lição, pode acompanhar na Bíblia. Lucas, capítulo 4, o versículo é o de número 1 ao versículo 4, depois verso 16 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler.
O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Convido aqui o nosso pastor, o pastor Sérgio, vai estar orando pelo pastor Aguinaldo Betti, que nesta manhã estará lecionando para a classe dos adultos, Sara e Abraão, a classe Ágape e a classe Filhos dos Reis. Amém? Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pai do Senhor, os irmãos. Amém? Vamos estar orando, irmãos, e vamos ouvir com liberdade o pastor Aguinaldo Betti. Vou dar uma saudação de bem-vindo para ele e para a irmã Eliane, vamos dizer. Sois bem-vindo em nome de Jesus. Né? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma manhã de vitória, uma manhã de milagres, Senhor. Ó Deus, o Senhor nos despertou com saúde para estar aqui na sua casa, aonde, Senhor, iremos, Jesus querido, aprender mais um pouquinho acerca da tua santa e gloriosa palavra. Deus, usa o teu filho como o Senhor Deus tem usado, ó Deus, para transmitir a sua palavra à sua igreja, Senhor. Ó Deus, é para a glória do seu nome que nós encontramos. Vem fazer, Jesus querido, grandes obras nesta manhã, através da sua palavra, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus por mais essa oportunidade. E agora na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando a palavra do Senhor. Nós somos sabedores do tempo que temos aqui nesta manhã, vamos aproveitar bem esse tempo. A lição de hoje é a lição número 6, já foi feita a leitura bíblica em classe, e eu gostaria de conduzir os amados irmãos na sequência lógica da revista, destacando alguns pontos principais para o comentário. E quero dizer aos irmãos também que é aula, né? Então, todos têm toda a liberdade para levantar a mão, fazer qualquer questionamento, e os professores devem sempre incentivar os alunos a que perguntem, porque é diferente de pregação, né? A pregação não pode ser interrompida, mas a aula pode e deve ser interrompida, porque é escola, né? Então, os irmãos tenham essa liberdade. Eu vou direcionando aqui em que ponto que nós estamos da lição, mas os irmãos sintam-se bastante à vontade. Olha, tenho dúvida, alguma questão, obviamente, ligada àquilo que está sendo estudado, e pode interromper, então. Eu gostaria de iniciar pelo texto áureo e fazer um breve comentário, depois a verdade prática, e nós vamos comentar algum ponto de cada um dos 3 tópicos com seus subtópicos. O texto áureo, que é 2 Coríntios 10 e verso 4, diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui inicialmente é que, porque fala em arma na caminhada cristã, que é o título da nossa lição do trimestre, a jornada cristã, por que fala em arma? E aqui é importante dar o seguinte destaque: a vida cristã não é um piquenique espiritual. Senão, Efésios 6 estaria escrito o quê? Tomai cada um seu guarda-sol. Né? É praia, é piquenique, não é. Tomai a armadura de Deus. Quem usa armadura é soldado. Portanto, nós estamos em guerra, por isso que se fala aqui das armas espirituais, mas é muito importante já desde o início, numa lição que traz por título as nossas armas espirituais, destacar que nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha, só que essa batalha é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, significa não é contra pessoas. Quantas vezes um marido pensa que sua inimiga é a esposa pensa que o inimigo é o marido, os pais pensam que são os filhos, ou alguém no ambiente escolar, profissional? Nada disso. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o nosso inimigo espiritual. Principados, potestades, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então é muito importante essa lição aqui, porque a anterior falou dos inimigos
certamente os irmãos acompanharam, e essa aqui fala as armas para vencer esse inimigo. 3 armas serão destacadas aqui, olhe para a verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Aqui estão as 3 armas que serão destacadas aqui nessa aula. E nós vamos trazer diversas aplicações práticas. A primeira, a palavra de Deus. Quando Jesus enfrentou Satanás na tentação ali no deserto, a única coisa que Jesus fez foi: está escrito. Então ele nos deu o exemplo, porque ele é nosso mestre por excelência, não é? Um exemplo em tudo. Ele disse: está escrito, e citava a palavra. Então está aí o modelo. Como que nós vencemos os ataques do inimigo também? Está escrito. E aí mencionamos a palavra de Deus. Só que para fazermos isso, a mente e o coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Como que nós vamos dizer? Obrigado. Como nós vamos dizer está escrito se nós não sabemos o que está escrito? Então eu quero já deixar um incentivo. Como é aula, posso interagir com os irmãos, diferente depois do momento do culto, que é uma pregação. Levante a mão, por favor, aqui. Quem já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida? Quando já fizeram isso? Muito bem, muitos dos que estão aqui. Eu quero deixar o incentivo, então. Quem nunca fez, tome a decisão, receba esse incentivo para ler a Bíblia toda, para ter uma visão geral. Eu leio a Bíblia toda todo ano, e cada ano é um aprendizado diferente. Sabe por quê, irmãos? Nós não entendemos como ela é, nós entendemos como nós somos. Então, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos captando outras coisas da palavra, por causa dessa vivência, dessa maturidade. Enquanto lemos a Bíblia, ela nos lê. Você compreende isso? Ela é viva e eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, quando nós lemos a palavra nos lê. Fica aqui o incentivo. Qual é a segunda, que nós estamos apenas introduzindo? Qual é a segunda arma? A oração. E se alguém aqui perguntasse nesta manhã, quanto tempo a gente precisa orar? Então descanse quanto a isso, que não é muito tempo não, é só orar e sem cessar, não precisa passar disso, né? Esse é o suficiente. 1 Tessalonicenses 5,17, orar e sem cessar. Então essa é a segunda arma, e aqui eu vou destacar que é interessante que os discípulos nunca pediram para Jesus: ensina-nos a ressuscitar mortos, ensina-nos a dar vista a cego de nascença. Não tem esse pedido em nenhum lugar da Bíblia. Mas sabe um pedido que temos? Ensina-nos a orar. Isso é muito significativo. Então essa é a segunda arma. E qual é a terceira arma? Que, falando de uma maneira geral, a igreja no Brasil, fora dele também, falando de uma maneira geral, tem desprezado a disciplina do jejum. O que é jejum? Jejum é fome de Deus. O que é jejum? Jejum é a oração do corpo. Então nós vamos abordar algumas questões concernentes ao jejum, e essa é uma disciplina que tem sido deixada, infelizmente, de lado. Agora, Jesus não disse, se jejuardes, no Sermão do Monte, mas ele disse o quê? Quando jejuardes. Então pressupõe-se que o cristão vai jejuar. Então nós vamos tocar nesse assunto, lembrando que os irmãos podem a qualquer momento me interromper se tem alguma pergunta dentro de alguma dessas questões. Sem olhar na revista, você conseguiria dizer quais são as 3 armas que nós estamos tratando aqui nessa lição? Vamos tentar. Número 1, palavra de Deus. Número 2 e número 3, o jejum. É importante sem olhar na revista para ver se está ficando fixado mesmo, né, o ensinamento. A leitura bíblica em classe já foi realizada aqui, então nós podemos avançar. Na introdução, o ponto que nós estamos agora da revista é a introdução. Na introdução diz assim: na lição anterior estudamos a respeito de 3 opositores. Então vamos fechar essa parte introdutória trazendo a lembrança dos 3 opositores que foram estudados na aula passada. Porque essa aula aqui está linkada com a aula passada. Por que nós precisamos de armas? Para lutar contra quem? Os 3 opositores da lição passada. Então, sem olhar lá, sem consultar na lição passada, você saberia dizer quais são esses 3 opositores? Sem consultar, não vale consultar. O diabo, a carne e o mundo. Essas 3 armas espirituais é para combater, é para vencer quem? O diabo,
a carne e o mundo. Então, muito importante entender que essa lição está ligada totalmente com a lição anterior. Nós publicamos semanalmente no canal EBD a pré-aula de todas as lições. Hoje, às 11 horas da manhã, daqui, horário aqui da América, entra no canal EBD a lição 7, a lição que vai ser do próximo domingo. Então, entra hoje no canal EBD, já fica programada às 11 horas da manhã, o horário daqui. E a lição 8, a seguinte, que querendo Deus gravaremos essa semana, é a lição que nós vamos mencionar, nossa vinda aqui, esses 3 períodos aqui, enviar um forte abraço. Então, fica um incentivo para os irmãos assistir a aula 7, que entra hoje às 11 da manhã, e assistir depois a que será gravada durante a semana e entra no próximo domingo às 11 da manhã também. E o tema da próxima aula, talvez os irmãos digam assim, né? Não há nem muita necessidade de tratar, de assistir, porque hoje em dia ninguém murmura, só o povo de Israel que murmurava, né? Então, o assunto da próxima lição é o perigo da murmuração. É nessa aula que nós vamos mencionar, então, o evento desse final de semana aqui. Bom, nós fechamos aqui a parte introdutória. Nós vamos agora adentrar aos tópicos e resumir os tópicos com seus subtópicos, destacar alguns pontos para o comentário. Não vamos ler toda a lição com os irmãos. O professor deve seguir sempre o esboço, muito bem planejado pela CPAD, mas sempre trazer algo além. Se guiar por isso, mas trazer algo além. Incentivar os alunos a lerem a revista em casa e trazer já essa leitura aqui que vai facilitar bastante. E eu digo aos professores, a cada um de nós, porque nós vamos aprender até o último dia, não é verdade? Todos nós, a guardar esse princípio. Qual princípio? Não pode levantar para ensinar quem não senta para aprender. Os irmãos concordam com esse princípio? Não pode levantar para ensinar quem não senta para aprender. Existe uma coisa que eu dei o nome de unção do microfone, não sei se os irmãos já viram isso acontecer, aqui certamente não, mas acontece por aí. A pessoa está no culto, não tem reação nenhuma, mas se der o microfone para ela, Jesus está aqui, vamos glorificar, mas não estava antes, né? Então, é muito importante guardar esse princípio. E o segundo princípio, não podemos parar de aprender para não correr o risco de ter que parar de ensinar. É um outro princípio também. Por isso o texto áureo dos ensinadores é Romanos 12, verso 6, a parte B. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, porque o ensino exige muita dedicação, não é? Muito bem, tendo dito isso, temos 3 tópicos, e o primeiro deles, os irmãos, só para eu ver se todos estão acompanhando aqui bem a sequência, qual o título do tópico 1? Diga. As armas do crente. Temos 3 subtópicos aqui. Olha o primeiro deles. As armas. Eu vou fazer alguma leitura aqui e trazer alguns comentários. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e defesa. Os irmãos já leram, e o ponto principal aqui nesse ponto da lição é Efésios 6, a partir do verso 10. Começa dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Depois segue no verso 11, quando chega no 12, diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas principados, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Os irmãos percebem que existe uma hierarquia espiritual do mal ali nesse versículo? Então esse é o ponto que eu quero destacar para falar das armas. Por que a Bíblia diz anjos, mas diz também arcanjo, que significa arquianjo, anjo-chefe? Diz querubins e serafins, porque isso é uma hierarquia no mundo espiritual divino. Por que diz principados, potestades, hostes espirituais da maldade? Porque é uma hierarquia do mal. Então existe hierarquia no mundo espiritual, como existe hierarquia no mundo físico, no nosso mundo físico. Por que eu estou comentando isso? Qual é a aplicação que eu quero fazer? Alguém diz assim: meu negócio não é com o homem, meu negócio é com Deus. É perigoso isso, porque quando Deus quer abençoar, é o homem que ele usa. Quando ele quer punir, é o homem que ele usa também. Então, a questão da hierarquia existe aqui na terra também, e também deve ser respeitada. E olha que coisa linda eu vou dizer para os irmãos: a hierarquia não pode ser quebrada nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. Como assim, nem de cima para baixo? A igreja aqui reunida ainda continua acreditando que Deus é soberano?
Se Deus é soberano, pode fazer o que lhe apraz, não é verdade? E sabe o que ele quis fazer uma vez? Ele quis destruir o povo no deserto por causa da murmuração. O tema da lição que vem. Deus é soberano, poderia destruir, não é verdade? Por que ele foi falar com Moisés sobre isso? Os irmãos já pararam para pensar, por que Deus foi falar com Moisés? E a resposta é, porque ele instituiu Moisés como líder daquele povo. E ele mesmo sendo soberano, não quebrou a hierarquia de cima para baixo. Porque para fazer o que ele disse que queria fazer, foi falar com o líder que ele constituiu. Então é muito importante, o próprio Deus nos dá o exemplo da hierarquia. Quantas igrejas do Apocalipse são, irmãos? 7. Tem algumas lá que estavam bem, igreja de Filadélfia, e tem algumas que não estavam nada bem. Laodiceia não estava nada bem a ponto de que Jesus não estava dentro da igreja. Jesus estava do lado de fora, porque a gente usa esse versículo para aplicar a uma pessoa, mas não é. Ali foi uma igreja. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Não é de uma pessoa, é na porta da igreja de Laodiceia. Ele estava do lado de fora. Mas qual é o ponto que eu chamo a atenção a respeito de liderança e hierarquia? Quando ele quis falar com essas 7 igrejas, todas as 7 começam ao anjo da igreja. Ele respeitou a liderança da igreja. E você pode acreditar, o Senhor Jesus, dono da igreja, ainda fala com o anjo da igreja. Né? Então essa é uma aplicação muito importante. Depois vem, em Efésios 6, vem as partes da armadura, couraça, capacete. É sobre isso que trata aqui o primeiro subtópico que nós estamos, que são as armas. Existe só uma arma que é de ataque e defesa ao mesmo tempo. Qual arma é essa? A espada do Espírito. Uma espada serve para atacar e também serve para se defender. Nós temos o escudo da fé, que é só para defesa. Escudo não é para atacar, mas a espada é arma de ataque e arma de defesa. E qual é a espada? A espada simboliza o quê? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, esse é um resumo a respeito do primeiro subtópico das armas. Eu destaquei a espada, destaco aqui o escudo também. O escudo, o texto diz, escudo da fé. Querida igreja aqui reunida nessa manhã abençoada de EBD, guarde esse princípio. Traga para a sua vida tudo que alimenta a fé. Afaste da tua vida tudo que alimenta a dúvida. Amém? Muito importante isso. O justo não vive do que sente. Os irmãos já pararam para ver que nós somos o povo que mais sente nessa terra? A gente diz, estou sentindo. Agora não estou sentindo. Tem alguém que nessa manhã acordou sentindo? Tem dia que a gente acorda sentindo. Tem dia que a gente não acorda sentindo nada. Mas aí a gente lembra, o justo não vive do que sente. Meu justo viverá da fé. E o nosso escudo é o escudo da fé. Olha, parece palavra de nutricionista agora. A gente é o que come. Não é verdade? E os nutricionistas estão certos. A gente é o que come fisicamente. Mas a gente não é o que come só fisicamente. A gente é o que come emocionalmente. Sabe por que tem gente doente emocionalmente? Porque só come notícia ruim. Passa 24 horas vendo as desgraças que acontecem no mundo. A gente tem que ser informado, sim ou não, irmãos? Tem que ser informado. O que está acontecendo no Brasil? O que está acontecendo na América? O que está acontecendo no mundo? Isso é importante. Mas tenha um conhecimento geral e siga a caminhada. Agora tem gente que fica comendo 24 horas notícia ruim e fica doente emocionalmente. A gente é o que come intelectualmente. Nem tudo que está numa livraria evangélica nos fará bem. Tem que ter um filtro. E a gente é o que come espiritualmente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por isso estamos comentando aqui a espada do Espírito. Lembre que os irmãos podem me interromper a qualquer momento. Eu quero chamar a atenção no primeiro subtópico para o versículo que está citado na metade do comentário. Salmos 20 e verso 7. Os irmãos estão conseguindo acompanhar assim quando vou direcionando o lugar que nós estamos? Amém, irmãos? Salmo 20, verso 7. Ali diz, e eu quero destacar isso para comentário para seguir para o segundo subtópico. O salmista disse assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus.
Isso aqui é muito importante, sabe por quê? Tem gente que confia no dólar, tem gente que confia no poder aquisitivo, tem gente que confia na posição que ocupa. Essas coisas mudam do dia para a noite, da noite para o dia, e o período da pandemia mostrou isso claramente. Então essas coisas todas têm o seu valor, mas a nossa confiança nessa manhã precisa estar colocada no Senhor nosso Deus. Bem-aventurado é o homem e a mulher que põe no Senhor a sua confiança. Amém, irmãos? Segundo subtópico, as estratégias do inimigo. Uma das táticas de guerra é conhecer o inimigo, não é verdade? Isso é uma tática de guerra. Por isso a palavra de Deus diz assim: nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas, a maneira que o nosso inimigo age. Irmãos, é prazeroso falar em diabo, Satanás, sim ou não? Não é prazeroso, mas é importante conhecer essas coisas? Sim, porque ele é o nosso inimigo e não podemos ignorar as suas estratégias. Deixa eu trazer algo aqui, é possível que uma boa parte aqui saiba, mas é importante ser lembrado porque o nome diz muita coisa. Nome é coisa importante na Bíblia, irmãos. Na sociedade as pessoas colocam o nome quase sempre por beleza do nome ou por alguém famoso, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia os nomes têm os significados. Você saberia dizer, quero provocar interatividade com os irmãos, o que significa o nome Satanás? Diga aí, eu estou passando para os irmãos. A minha esposa disse baixinho aqui, mas alguém quer arriscar? O que significa o nome Satanás? Significa adversário. Então o nome já diz algo para nós a respeito do nosso inimigo. Ele é nosso adversário. Ele consegue atacar a Deus diretamente? Sim ou não, irmãos? Não consegue. Deus é soberano. Deus é todo-poderoso, onipotente. Mas quantas pessoas querem fazer mal a um adulto e procuram atacar a criança, o filho, para chegar no adulto? Então, Satanás, que é o adversário, ele não pode nada contra Deus, mas o ataque deles, ele mira quem? Os filhos desse Deus, eu e você, que estamos em guerra e precisamos das armas desta manhã que nós estamos aqui estudando. Segundo nome que ele recebe e nos traz um ensinamento: diabo. Alguém sabe o que significa esse nome? Porque esse nome foi dado a ele? Passo para os irmãos a pergunta também. Diga aí o que significa a palavra diabo. A esposa disse aqui, ela está atenta aí aos estudos. Significa acusador. Diabo significa acusador, porque é isso que ele é. Ele é o acusador. Quantas vezes, irmãos, Deus já nos perdoou, a gente pediu perdão, a gente abandonou o pecado, e o diabo continua o quê? Acusando. Você sabia que algumas vezes Deus nos perdoa e a gente mesmo não se perdoa? Importante a gente trazer essa aplicação aqui. Quem sabe esse ensino, porque o Espírito Santo é que vai dirigindo dentro do tema a palavra certa, da maneira certa, no momento certo. Se você já confessou, se você abandonou, o sangue de Jesus já purificou de todo o pecado. E você não pode continuar aceitando o que? A acusação, porque nós estamos vendo nessa manhã que diabo é acusador. É disso que nós estamos tratando aqui no segundo subtópico. É o suficiente para o nosso propósito. Eu quero destacar na metade do comentário do segundo subtópico a palavra enganar. O diabo, Satanás, ele é enganador. E quero trazer isso para comentário. Como ele começou, irmãos, a sua caminhada junto à raça humana em Gênesis 3, enganando a Eva. Gênesis 3. Apocalipse 20, verso 8, depois do milênio, depois de preso 1000 anos, olha o que o texto diz, irmãos. Não sei se os versículos podem chegar na tela. Apocalipse 20, verso 8, se for possível, eu vou dar destaque a alguns versículos, se for possível chegar na tela. Esses versículos não estão aqui na revista, por isso que nós estamos aí complementando. Olha o que diz sobre Satanás, o diabo, a antiga serpente, depois de 1000 anos preso. Diz assim: e sairá a enganar as nações. Olha aqui, irmãos, qual é o ensino? Começou em Gênesis fazendo o quê?
enganando. Primeiro livro da Bíblia. Termina no Apocalipse fazendo o quê? Enganando. E passa fazendo o quê entre Gênesis e Apocalipse? Enganando. Ele é o enganador. Esse é um ponto muito importante quando estamos estudando o nosso inimigo. Por isso, quando alguém me pergunta, pastor Aguinaldo, qual a definição de pecado? A gente aprende cedo na escola dominical que é errar o alvo. Mas eu tenho outras definições também. Eu digo, o pecado é o luto disfarçado de festa. Você compreende essa definição? Pecado é o luto disfarçado de festa. Por que é luto? É morte. Só que vem disfarçado de festa. Então brincar com o pecado é como brincar com carvão. Se tiver aceso, nos queima. Se tiver apagado, nos suja. Né? Então esse é um ensinamento muito importante aqui dentro do resumo que nós estamos trazendo. A última coisa no segundo subtópico, já vamos para o terceiro. É a palavra vigiai que nós temos aqui, é a última citação do segundo subtópico, 1 de Pedro 5, verso 8, que diz, sede sóbrios e o quê? Vigiai. Você pode dizer comigo essa palavra? Diga. Vou contar com a ajuda dos irmãos para colocar na tela. Olha o ponto que eu vou chamar a atenção aqui. Os versículos que passam nas aulas do canal EBD, irmãos, eles não estão na revista. Eu sempre trago para embasar os comentários que estão sendo feitos, porque a Bíblia interpreta a si mesma. Mateus 26, 41. Por favor. Quem está ali na técnica ali é o Robert. É ele mesmo? Que eu conheci ontem lá. Deus abençoe. Obrigado da ajuda, viu, Robert? Nós conversamos um pouco ontem ali no jantar. Olha o que nós temos ali. Por que o Espírito Santo não inspirou para que fosse escrito orai e vigiai? Por que ele inspirou que fosse escrito o quê? Vigiai e orai. Por que colocou a vigilância na frente? Para nos chamar a atenção que tão importante quanto orar é vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Então, por isso que o segundo subtópico termina com esse texto aqui. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, olha aí, o acusador, vosso adversário, olha que interessante esse versículo. O diabo, que é o quê, irmãos? Acusador. Vosso o quê? Adversário. Adversário, qual é o nome dele? Satanás, que significa adversário. Então, vosso adversário aí anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao redor ou anda ao derredor? Minha esposa sempre comenta isso dentro das ministrações dela. Satanás anda ao redor ou derredor? Derredor, porque ao redor, o que o Salmo 34 diz? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você acredita na operação dos anjos do Senhor em nosso favor? Amém? Olha o que diz Hebreus 1, o último versículo. Hebreus 1, o último versículo sobre a operação dos anjos. E nós já vamos para o terceiro subtópico. Olha o que diz a respeito dos anjos, irmãos. Isso aqui deve trazer alegria ao nosso coração, porque quando a gente fala de anjo, a gente tem que evitar dois extremos. Um extremo é não acreditar em anjo. É perigoso isso, porque anjo está presente na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Agora o outro extremo é adorar anjos. Houve até um problema na América aqui, que muitos devem ter acompanhado, que alguém aí entrou por um caminho dessa questão de cadeira para o anjo, de adorar o anjo. Esse é um outro extremo, esse é muito perigoso. Quando João recebeu a revelação do Apocalipse, caiu prostrado. E sabe o que o anjo disse? Que é isso, João? Levanta aí, eu sou conservo teu. O anjo estava dizendo, assim como você é servo, eu também sou servo. Adora a Deus. Agora, quem são os anjos, irmãos? Olha que coisa linda. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores, ministrar é servir, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Alguém presente nessa manhã acredita que vai herdar a salvação? Então os anjos estão a nosso serviço. E glória a Deus por isso que ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É o suficiente para avançarmos para o terceiro subtópico, concluindo o resumo do tópico 1. Nós vamos concluir aqui o horário que foi nos dado, às 10h05. Então nesse horário nós estamos aqui
concluindo. Mas eu deixo incentivo aqui. Assista essa aula no canal EBD também. Você vai colher outras coisas e assista todas as semanas. Nós resumimos lá, mas um resumo muito objetivo, né? Aqui estamos podendo dar, dentro de um tempo maior, algumas informações a mais do que passamos ali na videoaula. Terceiro subtópico, o chefe de toda a força do mal. Lembra quando eu falei a respeito de hierarquia? A hierarquia do mal, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. É sobre isso que fala o terceiro e último subtópico. Olhe na metade para o final desse terceiro subtópico. Aí diz que ele é o príncipe da potestade do ar, Efésios 2 e verso 2. Destacando ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal, o diabo é denominado de o Deus desse século. Esse Deus desse século, irmãos, é Deus com D maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo, está aí, 2 Coríntios 4 e verso 4. Sabe qual é a sequência do versículo? Diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Ninguém precisa se manifestar aqui, mas você vai entender o que eu quero dizer. Quantos hoje servem ao Senhor e olham para a sua vida lá atrás e pensam algo assim: eu só poderia estar cego para fazer o que eu fazia, para ir onde eu ia, para falar o que eu falava. E é verdade, estávamos mesmo cegos, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Há alguém aqui nessa manhã que tem orado por um ente querido, pela salvação de um ente querido? Temos alguém aqui que tem feito isso? Inclua na sua oração isso que nós estamos aprendendo nessa manhã. Ore assim: Senhor, tira a venda dos olhos dele, tira a venda dos olhos dela, para que para eles possa resplandecer a luz do Evangelho, porque quem não está em Cristo, segundo esse ensino, está cego por causa do Deus desse século. Todos compreendem isso nesta manhã? Amém? Esse é o resumo do tópico 1. Se alguém ficou com alguma dúvida, tenha total liberdade de fazer a sua pergunta. Se não há, vamos para o tópico 2. E eu pergunto aos irmãos, qual o título do tópico 2? Podemos dizer aqui todos juntos? Diga. Então agora aqui a gente chega um pouco mais perto daquilo que falamos na introdução a respeito das 3 armas. Então cada um dos subtópicos fala sobre cada uma delas. E começamos no primeiro subtópico falando de qual arma, irmãos? A palavra de Deus. Guarde o que eu disse, irmãos, a gente é o que come. A gente come fisicamente, materialmente, todos os dias, sim ou não? E tem alguns que fazem uma grande obra, inclusive. Não é? Tudo bem. Agora, todos nós presentes aqui nesta manhã, comemos espiritualmente todos os dias e não só nos dias de culto? Então é algo que nós precisamos dar uma resposta ao estudar sobre essa arma. O que significa isso? Todos leem a Bíblia nos dias de culto, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Olha, hoje os textos estão na tela, é feita uma leitura aqui à frente. Agora a grande questão é: todos leem a Bíblia fora de dia de culto? Esse é o ponto que nós estamos sendo confrontados aqui. Essa leitura, o alimento da palavra de Deus, tem que ser todos os dias. Porque a oração mais conhecida da terra é a oração do Pai Nosso. E na oração ele pede o pão nosso de uma vez por semana? De uma vez por mês? O pão nosso de cada. Então existe o pão nosso de cada dia, materialmente, fisicamente, mas precisamos nos alimentar do pão nosso de cada dia, que é o que Jesus disse citando Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem. Sabe onde Jesus citou isso? Em Mateus 4, na tentação. Mas podemos colocar na tela Deuteronômio 8 e verso 3. Nós estamos indo para um livro que chama Deuteronômio, a palavra significa segunda lei, ou resumo da lei, que ele traz um resumo de toda a lei do Antigo Testamento. Olha o que esse versículo diz, irmãos. É isso que Jesus citou, porque Jesus não disse está escrito. Você já parou para ter a curiosidade, para investigar onde está escrito o que Jesus disse em Mateus 4? E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Agora, irmãos, que coisa linda.
para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando Jesus disse para Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, ele estava citando o quê? Deuteronômio 8 e verso 3. Então eu quero deixar um incentivo aqui. Toda vez que você for ler a Bíblia e dizer, está escrito, procure investigar onde está escrito. Você vai caminhar para algum texto do Antigo Testamento. Quando Mateus dizer algo assim, como disse o profeta Isaías, descubra onde está o texto ali citado do profeta Isaías. Sabe por quê, irmãos? O Antigo Testamento é palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Agora, nós devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Por isso que eu estou trazendo esse incentivo. Muito bem. Outro ponto que eu vou destacar agora aqui, na metade do primeiro subtópico, que é sobre a palavra de Deus, aqui diz, para o nosso crescimento espiritual. Para o nosso, o que, irmãos? Crescimento espiritual. Eu vou dar 2 destaques e já vamos para o segundo subtópico. Qual é o destaque que eu quero dar aqui? A vontade de Deus é que todos nós cresçamos rumo à maturidade. Todos compreendem isso? Eu vou colocar um texto, ou vou pedir para o amado irmão colocar um texto na tela, que vai chamar muito a nossa atenção. Mas antes disso, nós temos pessoas aqui oriundas de diversos lugares do Brasil. Não é isso, irmãos? De diversos estados. Eu conheci alguns aqui nesse pouco tempo que eu estou com os irmãos, como por exemplo, Mato Grosso, obviamente, Paraná, Goiás, né? Pará. Então, me diga aí uma comida de muita substância da sua região. Vamos ver o que os irmãos vão dizer aí. A feijoada ganhou aí. Açaí. Eu conheci o açaí purinho lá do Pará. Churrasco. Irmãos, falou em comida, o negócio flui, né? Que é uma maravilha, né? Puxar, esse é do Piauí, que é forte nisso aí. Muito bem. Pastor Aguinaldo, você diz assim, que tem a ver essas comidas todas aí? É que eu vou mostrar para os irmãos um texto agora. Olha, irmãos, estamos falando sobre crescimento espiritual. O autor do texto que eu vou apresentar aos irmãos na tela, ele diz assim, eu queria dar feijoada para vocês. Eu queria dar buchada de bode para vocês. Eu queria dar açaí para vocês. Mas vocês não cresceram, vocês são crianças. Então, eu preciso dar leitinho para vocês. Não sei se as crianças já estão vindo para a conclusão, daí eu vou fechar aqui com... Era até as 10h05, mas ainda tem 10 minutos, né? Eu iria concluir nos 10 minutos aqui, né? Mas, Hebreus 5 e verso 12. Hebreus 5 e verso 12. Queridos irmãos, olhe para a tela o que nós temos ali, sobre crescimento. Olhe para a tela. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. O que a palavra de Deus está dizendo? Eu queria dar um alimento sólido para vocês. Um alimento com muita substância, mas vocês não conseguem digerir. Então eu tenho que dar o quê? Leite. Porque vocês ainda são crianças, vocês não cresceram. Vamos para a segunda arma. Olhe para o tópico 2, o segundo subtópico. Qual é a segunda arma, irmãos? Qual é a segunda arma, irmãos? Oração. Eu vou resumir em um único versículo e já vou para o terceiro subtópico. É possível colocar na tela agora Lucas 11:1. Assim eu vou enriquecendo a aula com textos que não estão na revista e trago o principal ensinamento. Olha que coisa linda, irmãos, sobre a oração. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar,
Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, o que diz na sequência, irmãos? Ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Por que os discípulos perguntaram a Jesus, pediram a Jesus, ensina-nos a orar? Olha, irmãos, eu vou colocar dessa maneira para fins didáticos. Os discípulos uma vez tentaram expulsar o demônio, não deu? Certo. Levaram os parentes do endemoniado, levaram o endemoniado até Jesus. Então, para fins didáticos, eu vou colocar assim. Eles pensaram o seguinte: a gente ora 5 minutos, em 5 horas não resolve nada. Ele ora 5 horas, em 5 minutos resolve tudo. Vamos pedir para ele nos ensinar a orar. Porque se a gente aprender a orar como ele ora, a vida muda, o ministério muda, o casamento muda. Sabe por quê, querida igreja? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E o terceira arma está no terceiro subtópico, que é o quê? O jejum. Eu disse aos irmãos na introdução que jejum é fome de Deus. Jejum é a oração do corpo. Mas, querida igreja, jejum é dieta? É regime? Não. Dieta e regime é importante? É importante para cuidado do corpo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. A única coisa que não se pode é confundir jejum com regime, com dieta, apesar disso ter o seu valor. Propósitos têm valor. Alguém faz um propósito: eu vou lutar para ficar sem tomar Coca-Cola. É um propósito. E esse propósito é válido, sim ou não? Traz algum benefício? Sim, só não pode ser chamado de jejum, porque é um propósito e tem o seu valor. Quando é jejum, estamos falando de alvo de finalidade o quê? Espiritual. Por isso que jejum é fome de Deus. A Bíblia traz muitos exemplos de pessoas que jejuaram. Vou mencionar aqui. Esther jejuou por quantos dias, irmãos? 3 dias, porque o povo estava para ser exterminado e ela precisava entrar na presença do rei e interceder. Jejuaram todo o povo 3 dias e Deus atendeu a oração, sim ou não? Então eu queria que os irmãos guardassem isso e deixar apenas isso como incentivo. O jejum deve fazer parte da nossa prática, disciplina espiritual. O alvo número 1 do jejum é se aproximar de Deus. Esse é o alvo primário, mas não é pecado ter alvo secundário num período de jejum. Uma causa específica que você está clamando a Deus pode ser inserida num período de jejum. Nós temos um estudo todinho, irmãos, de 1 hora no canal EBD sobre todos os tipos de jejum. Se você digitar no Google Jejum Bíblico Aguinaldo Betti, meu nome, ou Jejum Bíblico Canal EBD, vai ter um estudo lá de 1 hora. Incentivo os irmãos a acessar esse material, se você quiser aprofundar no assunto jejum. A última coisa aqui, e nesses 4 minutos restantes resumimos o último tópico, que eu quero dizer sobre o jejum. Existem pessoas que entendem que jejum não é para os dias de hoje, porque no Sermão do Monte, Jesus censurou pessoas que estavam, o quê? Jejuando. Mas a censura ali não era contra o jejum, era a motivação do jejum. Redobre sua atenção agora aqui, irmãos. O que acontecia nos dias de Jesus é que tinha pessoas lá naquela época que nem penteava o cabelo quando estava em jejum. Ficava assim cabisbaixo, só para as pessoas dizerem: está acontecendo alguma coisa? E eles terem a rica oportunidade de dizer: sabe o que é? Somos muito consagrados, somos muito santos, nós estamos em jejum. Aí Jesus disse: já receberam o seu galardão. Qual foi o galardão que eles receberam? Aplauso das pessoas, elogio das pessoas. É contra isso que Jesus estava dizendo. E aí ele não disse se jejuardes, mas ele disse o quê? Quando jejuardes, penteia o cabelo, lava o rosto, fica com uma aparência que ninguém vai desconfiar que vocês estão em jejum. Aí ele disse uma coisa extraordinária, ele disse: mas o Pai que vê o que está em secreto, saberá dar a recompensa.
Quero deixar uma frase aqui, irmãos, coloque na tábua do seu coração, para a vida toda cristã, e fechamos aqui, para concluir com o tópico 3. O secreto que só Deus vê, produz recompensas que só Deus dá. Você compreendeu isso? O secreto que só Deus vê, produz recompensa que só Deus dá. Os irmãos poderiam ler bem forte em coro o título do tópico 3, o último para a conclusão? Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Jesus é o exemplo na oração, irmãos? Passava noites em oração. Jesus é exemplo no jejum? Jejuou 40 dias no deserto. Em todas as áreas, Jesus é o nosso modelo. E você sabe o que nós temos a respeito disso que estamos agora aqui abordando? Em Mateus 7, do 24 ao 27, está escrito: quem ouve e pratica está construindo a casa sobre a rocha. A conclusão da lição, quando no primeiro subtópico diz vencendo o diabo com o quê? Com a... Título do primeiro subtópico, vencendo o diabo com a... Segundo subtópico, vivendo em oração. Terceiro subtópico, vivendo em jejum. A grande questão, o resumo aqui, eu vou concluir com isso, certinho dentro do tempo que foi nos designado aqui. Irmãos, vamos ser confrontados agora, preste muita atenção, porque nós precisamos dar essa resposta que resume essa lição. Você sabia que tem muita gente que diz assim: ah, mas aquilo que foi falado eu já sabia. Mas a grande questão não é o quanto nós já sabemos, a grande questão é o quanto colocamos em prática aquilo que já sabemos. Por que estamos concluindo uma lição que fala sobre palavra, oração e jejum? Para fazermos uma avaliação e ver se tudo isso tem sido prática nas nossas vidas diárias. Agora vai o confronto, irmãos. Preste bem atenção, último comentário para concluirmos aqui. Tem coisas que a gente faz na vida sem vontade de fazer, mas faz porque tem que fazer, irmãos? Sim ou não? Então vou dar um exemplo. Todos os dias a gente está com vontade de levantar e trabalhar? Então a gente fica na cama, certo, irmãos? Não, a gente levanta aí. Por quê? Se não estava com vontade? Porque tem conta para pagar. Tem responsabilidades. Agora vamos trazer para nós. Por que as disciplinas espirituais, oração, palavra, jejum, a gente só deixa para fazer quando está com vontade? Hoje eu estou com vontade de orar, então eu oro. Hoje eu não estou com vontade de orar, então eu não oro. Por que fazemos isso? Por que também as disciplinas espirituais, e essa é a aplicação prática dessa lição, por que não fazemos mesmo sem vontade? Mas fazemos porque é o nosso dever, porque é uma questão de sobrevivência espiritual. Então, irmãos, atente bem para este exemplo. Existia um homem chamado Smith Wigglesworth, apóstolo da fé. Existe a biografia dele. O resumo que eu quero trazer é esse. Ele participava de cultos, sempre alegre, levantando a mão, glorificando a Deus, e um jovem começou a observar ele. Em um dos cultos, quando terminou, o jovem disse para ele assim: o irmão não tem problema na vida, não? Ele disse: como assim? Estou observando o irmão há muito tempo, e eu vejo que todo culto o irmão glorifica, o irmão levanta a mão, o irmão dá aleluia. Não tem tempo ruim para o irmão, não? Qual é o segredo? Olha o que ele respondeu, e esse é o confronto, e nós precisamos dar uma resposta nessa manhã, sobre um devocional diário. Ele disse: jovem, o que acontece, provavelmente é o seguinte, quando o Espírito não me move, eu movo o Espírito. Sabe o que ele estava querendo dizer? Isso que eu quero compartilhar. Ele quis dizer, tem culto que ele entrava, e ele estava com muita vontade de dar glória. O que ele fazia? Dava glória. Tem culto que ele entrava e não estava com vontade nenhuma de dar glória, mas aí ele lembrava que ele merece a honra, a glória e o louvor. Então o que ele fazia? Começava a glorificar sem vontade. Começava sem, mas quando começava, a vontade vinha. O desafio para nós ao término dessa aula é, a partir de hoje, todos estamos sendo desafiados a ter um devocional diário.
todos os dias entrar no quarto de guerra, no lugar secreto, não importa o nome, mas o lugar onde diariamente vamos investir na comunhão com o Espírito Santo e usar essas armas: leitura da palavra, oração e a prática periódica do jejum. Quantos compreenderam esse resumo nesta manhã? Curve a sua cabeça. Pai querido, o que o Senhor colocou em nosso coração, nós repartimos com a tua igreja. Tua palavra não volta vazia jamais. Pai querido, ajuda-nos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra ensinada nesta manhã. Desperta-nos, Pai, para a leitura, nos alimentar da tua palavra todos os dias, e não só nos dias de culto, não só quando temos responsabilidade de pregar, de ensinar. Ajuda-nos a viver uma vida de oração, a entender que a oração é como a respiração. Por isso a tua palavra diz: orai sem cessar. Desperta-nos para a prática periódica do jejum, meu Pai, que possamos colocar tudo isso em prática, porque vai fortalecer a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Senhor. Continua abençoando a superintendência da IBD desta igreja, o corpo docente, que cada um entenda que o trabalho não é vão no Senhor. Continua prosperando em quantidade, prosperando em qualidade, para a glória do teu nome. É a nossa oração e gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Retornamos aos nossos companheiros, darão as diretrizes e permanecemos aqui à disposição dos irmãos para também o momento do culto que virá a seguir.